Há apenas um minuto, o mundo voltou seus olhos para o príncipe Harry mais uma vez enquanto ele falava sobre a perda de sua mãe, a princesa Diana, a mulher antes conhecida como a princesa do povo. 27 anos após o terrível acidente de carro em Paris, a morte de Diana continua sendo uma ferida aberta no coração de milhões de pessoas, especialmente de Harry, que cresceu à sombra daquela tragédia. Em um discurso emocionado, Harry compartilhou as memórias, a dor e as lições que sua mãe deixou para trás, revivendo não apenas o amor, mas também as dúvidas e os medos que cercam sua morte. As palavras de Harry não foram apenas uma homenagem pessoal, mas também um apelo para que o mundo não se esqueça do legado de Diana e um lembrete dos mistérios não resolvidos que cercam o trágico acidente que tirou sua vida. Porque Harry, que deixou a família real em busca de liberdade, escolheu este momento para falar sobre sua mãe. E o que ele compartilha significa para o legado de Diana e seu próprio futuro. A história começa em uma noite fatídica em Paris, quando a luz da princesa Diana foi apagada para sempre. Em 31 de agosto de 1997, o mundo ficou chocado com a notícia de que a princesa Diana havia morrido em um terrível acidente de carro no túnel Ponte de El Alma, em Paris. O Mercedes S280 que a transportava, seu companheiro Dodge Fayed e o motorista Henry Paul colidiram com um pilar de concreto a uma velocidade que excedia o limite de segurança. Todas as 3 pessoas no carro morreram instantaneamente, deixando apenas o guarda-costas Trevor Hayes Jones para sobreviver, mas com ferimentos que nunca cicatrizaram. O acidente não foi apenas uma perda pessoal, mas também um choque global, abalando os corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. Diana, com sua beleza elegante, coração compassivo e espírito indomável, tornou-se um símbolo de esperança e compaixão. Ela não era apenas uma princesa, mas também uma mãe, uma filantropa e uma mulher que ousou desafiar as regras rígidas da realeza. Ela falou abertamente sobre as injustiças de seu casamento com Charles, as pressões do Palácio de Buckingham e questões sociais como minas terrestres e saúde mental. Sua morte não só deixou seus 2 filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, de coração partido, mas também gerou raiva e desconfiança entre o público. Nos dias seguintes à tragédia, a Grã-Bretanha mergulhou em uma atmosfera de luto. Milhões de buquês de flores foram colocados do lado de fora dos portões do Palácio de Kensington, onde Diana passou os últimos dias de sua vida. Velas queimavam intensamente durante a noite, e orações ecoavam em cada esquina. O público não apenas lamentou a morte de uma princesa, mas também de uma mãe, uma amiga, uma pessoa que trouxe luz aos que foram esquecidos. Mas por trás dessa dor existem perguntas sem resposta. Por que o carro está indo a uma velocidade tão perigosa? Quem estava por trás da perseguição dos paparazzi que seguiu Diana até o fim? E o acidente foi realmente um acidente ou uma conspiração orquestrada para silenciar uma mulher que estava se tornando uma ameaça à família real? Teorias da conspiração se espalharam rapidamente, desde teorias de um assassinato habilmente orquestrado até histórias de interferência poderosa. Apesar da falta de evidências concretas, essas questões assombravam o mundo, e entre aqueles que carregavam essa dor estava o príncipe Harry, que tinha apenas 12 anos na época, enfrentando a maior perda de sua vida. O príncipe Harry, agora um homem adulto, marido de Meghan Markle e pai de 2 filhos, passou anos lidando com sua dor. Desde que deixou a família real em 2020 para buscar uma vida mais livre nos Estados Unidos, Harry tem falado sobre sua mãe incessantemente, mas seu último discurso, há apenas um minuto, marcou um marco importante. Em um evento online realizado para homenagear Diana e promover as causas beneficentes que ela iniciou, Harry falou com franqueza e profundidade sobre a perda de sua mãe. Ele contou memórias de infância de Diana segurando ele e William em seus braços, ensinando sobre compaixão e responsabilidade para com os menos afortunados. Ele também falou dos momentos dolorosos após a morte dela, quando teve que caminhar atrás do caixão dela diante do mundo, e dos anos que se seguiram, quando lutou contra a dor e a raiva. Mas o que chamou a atenção do mundo foi quando Harry abordou as suspeitas em torno da morte de Diana. Ele não acusou ninguém diretamente, mas enfatizou que as perguntas sobre o que aconteceu naquela noite permanecem sem resposta.
e que ele nunca deixaria de buscar a verdade para proteger o legado de sua mãe. As ações de Harry não pararam nas palavras. Ele tem se envolvido ativamente em projetos em nome de Diana, como o Fundo Memorial da Princesa Diana, e usa sua plataforma para dar continuidade às causas que ela defendeu, desde saúde mental até apoio a órfãos. Ele também pediu publicamente uma nova investigação sobre o acidente, uma atitude ousada que alarmou muitos na família real. Harry compartilhou que fez isso não apenas por sua mãe, mas também por William, por seus filhos e pelos milhões de pessoas que ainda amavam Diana. Ele queria ter certeza de que as gerações futuras conheceriam sua mãe não apenas como um ícone, mas como uma mulher que lutou por justiça e humanidade. Em seu discurso, Harry também mencionou os medos que Diana experimentou em seus últimos anos, quando se sentiu ameaçada e observada. Ele disse que esses medos ainda o assombram e que sente a responsabilidade de falar abertamente para que ninguém mais tenha que sofrer como sua mãe. Não foi fácil para Harry falar publicamente sobre a perda de sua mãe. Em seu coração havia uma luta entre coragem e dor. Ele sentia falta dos dias em que sua mãe estava viva, quando ela o ensinou a amar e a defender o que era certo. Mas ele também se lembra das longas noites após a morte dela, quando ele ficava deitado no escuro, se perguntando por que sua mãe havia sido tirada dele. Harry tem sido aberto sobre seus problemas de saúde mental, admitindo que a morte de Diana deixou cicatrizes que nunca cicatrizaram. Ele lutou contra a raiva, a depressão e sentimentos de impotência, especialmente à medida que crescia e percebia que a morte de sua mãe não foi tão simples quanto um acidente. Toda vez que falava sobre Diana, Harry se sentia confortado e magoado, como se estivesse reabrindo uma velha ferida, mas também encontrando força no amor de sua mãe. O medo que Harry mencionou em seu discurso não estava relacionado apenas ao passado de Diana, mas também ao seu próprio presente. Desde que se afastaram da família real, Harry e Meghan têm enfrentado duras críticas, ameaças à segurança e constante escrutínio da mídia. Certa vez, ele disse que sentiu as pressões pelas quais sua mãe passou, desde a perseguição da imprensa até conspirações invisíveis. Toda vez que falava sobre Diana, Harry sabia que estava se colocando em uma posição vulnerável, onde suas palavras poderiam ser distorcidas ou usadas contra ele. Mas ele escolheu falar porque acreditava que a verdade era a única maneira de curar as feridas de sua mãe e proteger seu legado. Em seu coração havia o medo de que o que aconteceu com Diana pudesse acontecer novamente, não apenas com ele, mas com sua família. Mas esse medo também foi a força motriz que o impulsionou a continuar lutando pelo que sua mãe acreditava. As palavras e ações de Harry criaram uma forte onda de reações ao redor do mundo. Os principais jornais noticiaram a notícia, analisando cada palavra sua e questionando o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Os programas de televisão apresentam debates animados, com historiadores, jornalistas e ex-membros da realeza dando suas opiniões. Alguns elogiaram Harry por sua coragem e honestidade, dizendo que ele trouxe uma nova perspectiva ao legado de Diana. Outros o criticaram, dizendo que ele estava tentando causar polêmica para atrair atenção ou prejudicar a imagem da família real. Nas redes sociais, a hashtag #HarryForDiana rapidamente virou tendência, com milhões de pessoas compartilhando sua história e pedindo uma nova investigação sobre o acidente. Instituições de caridade que levam o nome de Diana receberam mais apoio do que nunca, com milhões de pessoas doando para continuar os projetos que ela iniciou. Dentro da família real, a reação ao discurso de Harry foi uma mistura de silêncio e tensão. O Palácio de Buckingham se recusou a comentar diretamente, emitindo apenas uma breve declaração dizendo que a família real sempre honrou o legado da princesa Diana e está comprometida em apoiar projetos que levam seu nome. Mas por trás dessas palavras havia uma ansiedade oculta. Dizem que o irmão mais velho de Harry, William, tem sentimentos confusos sobre as ações do irmão. Ele apoia a proteção do legado de sua mãe, mas também se preocupa que as palavras de Harry possam magoar a família real e reabrir velhas feridas. O pai de Harry, o rei Charles, permaneceu em silêncio sobre o assunto, mas pessoas próximas a ele dizem que ele se sente desconfortável com Harry levantando publicamente suspeitas sobre a morte de Diana.
Alguns analistas dizem que o discurso de Harry pode aprofundar o abismo entre ele e a família real, especialmente devido ao seu afastamento de seu cargo oficial. O rescaldo do discurso foi uma tempestade midiática sem precedentes. Pequenos protestos ocorreram do lado de fora do Palácio de Buckingham, com apoiadores de Diana e Harry exigindo que a realeza esclarecesse os mistérios que cercam sua morte. Alguns legisladores pediram a reabertura da investigação sobre o acidente, dizendo que as palavras de Harry foram um apelo legítimo. Mas junto com isso vem a polarização pública. Algumas pessoas acham que Harry está fazendo a coisa certa ao falar em nome de sua mãe, enquanto outras dizem que ele está causando polêmica desnecessária. Para Harry, a maior consequência é a sensação de ter feito algo pela mãe, mesmo que isso tenha custado mais isolamento e pressão. Ele sabia que suas ações poderiam torná-lo um alvo, mas assumiu esse risco para garantir que a voz de Diana nunca fosse esquecida. A história do discurso de Harry oferece muitas lições profundas, não apenas sobre coragem, mas também sobre o poder do amor e da verdade. Em um mundo onde os segredos são frequentemente enterrados pelo poder e pelo dinheiro, a ousadia de Harry em falar sobre sua dor e dúvidas sobre a morte de sua mãe é um ato surpreendente. Ele mostrou que, mesmo diante de críticas e perigos, uma pessoa ainda pode defender aquilo em que acredita. Essa história também nos lembra que o legado de uma pessoa não está apenas no que ela fez, mas também em como ela continua a inspirar outras pessoas depois que se vai. Diana, quase 3 décadas após sua morte, continua sendo um símbolo de compaixão, coragem e espírito indomável. As palavras de Harry são uma prova disso, uma chama que nunca se apaga no coração daqueles que a amam. Mais do que isso, esta história é um alerta sobre feridas não cicatrizadas. A morte da princesa Diana não é apenas um evento histórico, mas uma dor que ainda existe no coração de milhões de pessoas, especialmente de Harry. Suas palavras mostram que, para realmente seguir em frente, precisamos enfrentar o passado, não importa quão difícil ele seja. A verdade, por mais amarga que seja, é a única maneira de curar essas feridas. E talvez, através desta história, também aprendamos que o amor de mãe pode transcender o tempo e a morte. Harry fala de Diana não apenas porque quer proteger seu legado, mas também porque quer mantê-la viva em seu coração e no mundo. Agora que as palavras de Harry ecoaram pelo mundo, a questão é: aonde elas levarão? Uma nova investigação sobre a morte de Diana? Uma mudança na forma como o público vê a família real? Ou será simplesmente mais um capítulo na longa história da princesa Diana, que desaparecerá com o tempo? Para Harry, a resposta está em continuar o trabalho de sua mãe, trazendo luz aos lugares mais escuros. Para o público, a resposta está em nunca esquecer Diana, a mulher que mudou o mundo com seu coração. Mas o legado de Diana e a história de dor de Harry nunca serão esquecidos. Ela continua sendo um símbolo de compaixão, coragem e espírito indomável. Os caminhos que Diana percorreu permanecem, uma lembrança da mulher que deixou uma marca indelével. E talvez, em algum lugar nos ventos que passam, o espírito de Diana ainda esteja sorrindo, sabendo que seu filho está lutando por ela, com todo o amor e coragem que ela incutiu nele. O príncipe Harry, agora um homem adulto, marido de Meghan Markle e pai de 2 filhos, passou anos lidando com sua dor. Desde que deixou a família real em 2020 para buscar uma vida mais livre nos Estados Unidos, Harry tem falado sobre sua mãe incessantemente, mas seu último discurso, há apenas 1 minuto, marcou um marco importante. Em um evento online realizado para homenagear Diana e promover as causas beneficentes que ela iniciou, Harry falou com franqueza e profundidade sobre a perda de sua mãe. Ele contou memórias de infância de Diana segurando ele e William em seus braços, ensinando sobre compaixão e responsabilidade para com os menos afortunados. Ele também falou dos momentos dolorosos após a morte dela, quando teve que caminhar atrás do caixão dela diante do mundo, e dos anos que se seguiram, quando lutou contra a dor e a raiva. Mas o que chamou a atenção do mundo foi quando Harry abordou as suspeitas em torno da morte de Diana. Ele não acusou ninguém diretamente, mas enfatizou que as perguntas sobre o que aconteceu naquela noite permanecem sem resposta.
e que ele nunca deixaria de buscar a verdade para proteger o legado de sua mãe. As ações de Harry não pararam nas palavras. Ele tem se envolvido ativamente em projetos em nome de Diana, como o Fundo Memorial da Princesa Diana, e usa sua plataforma para dar continuidade às causas que ela defendeu, desde saúde mental até apoio a órfãos. Ele também pediu publicamente uma nova investigação sobre o acidente, uma atitude ousada que alarmou muitos na família real. Harry compartilhou que fez isso não apenas por sua mãe, mas também por William, por seus filhos e pelos milhões de pessoas que ainda amavam Diana. Ele queria ter certeza de que as gerações futuras conheceriam sua mãe não apenas como um ícone, mas como uma mulher que lutou por justiça e humanidade. Em seu discurso, Harry também mencionou os medos que Diana experimentou em seus últimos anos, quando se sentiu ameaçada e observada. Ele disse que esses medos ainda o assombram e que sente a responsabilidade de falar abertamente para que ninguém mais tenha que sofrer como sua mãe.